Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Aguiar, tá? Sou gestora de recursos humanos, analista comportamental e coach. E eu tenho feito lives alguns dias falando sobre alguns temas aí para melhorar a nossa apresentação, tanto na hora de buscar um emprego quanto na hora de fazer entrevista. E hoje eu quero falar de um tema que ele vai sair um pouquinho da relação recrutador e candidato, mas ele vai fazer um pouco a gente pensar sobre o nosso desenvolvimento e por que às vezes a gente não toma determinadas atitudes ou tem determinados comportamentos, tá? Hoje eu vou falar sobre o coeficiente emocional, que é a inteligência emocional que se fala muito dentro das organizações, né? E é um tema muito discutido. Uma das pessoas que trouxe esse conceito para o mundo corporativo foi Daniel Goleman, e ele fala muito sobre a inteligência emocional dentro das organizações. E ela não é necessária só dentro das organizações, ela é muito necessária na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E eu peguei exatamente a explicação, o que é uma inteligência emocional, com os dados no Wikipédia, exatamente o que está escrito lá. Apesar dos meus estudos, eu quis trazer o que está público para que vocês entendam que não é uma coisa que não é uma opinião minha e que está baseado em estudos, tá? Inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Então, por muito tempo, a gente foi colocado em... A gente tem sentimentos que nós não prestamos muita atenção nesses sentimentos, porque nós fomos podados. Os nossos educadores, por muitas vezes, não permitia que a gente sentisse determinadas coisas, e com o passar do tempo, muitas ações, muitas imposições em cima dessas nossas emoções, desses nossos sentimentos que não pode ser falado. Então, no mundo corporativo e em todo o ambiente de trabalho, muitas vezes a gente tem que lidar com esses sentimentos e muitas vezes a gente não sabe, a gente fica perdido. Acontece muito na entrevista de emprego, você ficar tomado por alguns sentimentos, né, e não conseguir se desenvolver e mostrar a sua capacidade de conseguir aquela vaga, né, e poder ocupar aquele cargo. Tem muitas situações no dia a dia que podem envolver essas confusões e atrapalhar a gente no nosso dia a dia, que envolvem a raiva, a alegria, a tristeza e a ansiedade. Quando esses sentimentos norteiam o nosso dia a dia diário, e a gente não consegue lidar com esses conflitos, pode trazer um outro grande problema, que muitas vezes a empresa não sabe também resolver, solucionar a questão emocional do funcionário, porque ela já não tem, e aí acontece as demissões. O que acontece? Os estudos provam que as pessoas mais sucedidas hoje no mercado, elas têm muito mais QE do que o QI. E também as empresas, por muito tempo, contrataram profissionais baseados na inteligência intelectual, na habilidade técnica da pessoa. E hoje já não é mais assim. Desde 2019, um estudo de Harvard apresenta vários pontos de que as pessoas que têm mais sucesso são as pessoas que têm essa inteligência emocional mais avançada. E ela não fica tão presa no intelectual. E a gente percebe isso no dia a dia também, porque muitas pessoas que muitas vezes não têm tanto conhecimento, não têm tanta formação, elas saem na frente. Hoje em dia a gente pode perceber aí na mídia as pessoas se destacando muitas vezes por pouca falta de comportamento, de conhecimento técnico, mas muito mais com inteligência emocional, de ir lá, de fazer, de não ter medo, de colocar a cara, né, na rua, no mundo e avançar. E a gente percebe muitas vezes esse nosso comportamento em pequenas atividades, em pequenas ações que muitas vezes a gente tem medo da opinião do outro, a gente tem medo do resultado. Então a gente fica muito ali naquele lugar de
conforto e não avança, justamente porque a gente ainda não conhece esses nossos sentimentos, a gente não sabe lidar com esses nossos sentimentos, porque todos esses sentimentos, o medo, a tristeza, eles são necessários, porém a gente precisa entender o porquê que a gente tem esses medos e o que a gente tem que fazer com eles, por que a gente tem esses sentimentos e o que tem que fazer com eles. E a sociedade o tempo todo ensina que a gente não deve senti-los, né? A gente ouve de pai, de mãe, dos nossos educadores: por que você tá chorando? Não chora, menino. Não fica triste. Para com isso. Então, assim, a gente sempre escutou: por que você tá com raiva? Você não tem que ter raiva, você não pode ter raiva. Como você não pode ter raiva? Sim, eu tenho que entender o que é essa raiva, por que eu tenho essa raiva, o que tá acontecendo comigo agora. O que eu posso fazer com isso, né? Para poder, da próxima vez, eu não sentir tanto e não deixar isso me dominar. Se eu tô tão nervosa, se eu tô tão ansiosa nesse momento, por estar sendo exposta, o que eu posso fazer de diferente num próximo momento? Na próxima entrevista de emprego, eu preciso me avaliar. O que me comprometeu? O que foi? Qual foi o sentimento? Qual foi a emoção que eu senti? O que eu poderia ter feito com isso? Então, esses sentimentos, eles precisam ser vistos. Por quê? Precisam ser desenvolvidos. Muitas vezes, as pessoas, elas não são provocadas a desenvolver a inteligência emocional. A gente valoriza tanto a inteligência intelectual, a gente passa 5 anos da nossa vida estudando, né? A gente se desenvolve. Se eu virar para você e falar assim, que você vai fazer uma formação e que você precisa passar 5 anos dentro dessa formação e vai pagar R$ 500 por mês, você vai se desenvolver porque você acredita que lá no futuro você vai ter um benefício diante dessa formação. Agora, se a gente fala para uma pessoa que ela precisa se conhecer, que ela precisa ter um autoconhecimento, que ela precisa desenvolver a inteligência dela intelectual, ela muitas vezes não vê que isso é importante. E ela tanto não vê quanto ela não valoriza esse desenvolvimento. E aí, quando ela vai para dentro das empresas, ela sofre o pior problema interno que há dentro das organizações hoje. A maioria das empresas hoje demitem pelo comportamento, pela falta de controle desses sentimentos. A gente tem vários estudos baseados em várias situações que a maioria das pessoas elas são contratadas, que as empresas contratam pela sua habilidade técnica, mas elas demitem pelas suas habilidades emocionais, pela falta dela, na verdade, né? Então, por muito tempo, a gente nunca quis entender. E até o feedback da empresa muitas vezes não é dado da forma correta, porque se a gente foi demitido, o ideal é que houvesse ali uma entrevista de desligamento, né? E entendesse, tanto por parte da empresa quanto por parte do funcionário, o que aconteceu naquela região, naquele momento, naquela empresa, naquela corporação, que as coisas não conseguiram ser trabalhadas. E aí, por esse motivo, as empresas hoje, elas dão muito mais importância, elas valorizam muito mais as pessoas que têm já esse comportamento desenvolvido. E elas estão mais preparadas, né, para o mercado. E aí eu fico te perguntando, eu pergunto para você, qual que é a sua capacidade emocional hoje de lidar com os seus sentimentos, né? Dentro das empresas, dentro das organizações, como que você resolve esses conflitos? Como que é o seu dia a dia em relação a esses sentimentos? E aí a gente precisa se observar. Quais são esses comportamentos que vai fazer eu perceber que eu tenho ou não a inteligência emocional, que eu preciso ou não desenvolver essa inteligência emocional para quando eu for provocado dentro das organizações ou para quando eu tiver que lidar com elas depois que eu estiver trabalhando dentro das empresas, eu saber entender o que está acontecendo comigo naquele momento e ter a solução naquele dado momento. Então, eu listei algumas coisas aqui que a gente precisa se olhar, né, se perceber. São muitos os temas, tá? Mas eu listei as mais comuns, tá? Entre eles são a incapacidade de controlar as emoções, né? Que quando eu digo isso, nas entrevistas de emprego, acontece muito quando as pessoas estão muito feridas, muito machucadas, elas entram e choram,
porque elas estão precisando do emprego. Naquele momento, ela não consegue racionalizar que se a empresa percebe que ela está tão ferida e tão machucada, ela não vai conseguir a vaga. As empresas não contratam pessoas machucadas emocionalmente, porque essas pessoas elas não vão dar o melhor delas, elas vão levar uma dificuldade interna, ela vai ser uma situação de observação maior dentro da organização. Então, quando você não tem esse controle emocional e quando você vai para uma entrevista e você deixa a emoção falar mais alto, isso mostra que você não tem a capacidade comportamental de atuar naquele cargo, de atender aquele cargo. Principalmente se for cargo de gestão. Se for um cargo onde você vai estar na parte de desenvolvimento de equipe, de liderança. Então, precisa prestar bastante atenção nessas emoções. A falta de paciência. A falta de paciência, muitas vezes, ela é feita também até ali na sala de espera. Os gestores, os recrutadores, eles percebem que a pessoa é impaciente ali na sala de espera. Então, muitas vezes, aquilo que a gente aprendeu na nossa infância, que a gente tem que respirar, que a gente tem que se acalmar, que aquela palavra calma, muitas vezes deixa a pessoa muito mais nervosa. Então, precisa observar esses sentimentos em todo o âmbito profissional. Por quê? Por que eu não consigo controlar? Por que eu estou tão impaciente? O que está acontecendo comigo? De novo, o olhar interno, o reconhecimento de entender o porquê que eu não estou conseguindo me acalmar. Outro fator é se colocar no lugar do outro. Esse comportamento, muitas vezes as pessoas julgam comportamentos dos outros sem entender que aquele lugar para você pode ser muito bom e para o outro não é tão simples assim. Então a gente tem muito a gente tem muito o poder, o veto, né, de ser juiz de muitas vezes das vidas dos outros que a gente nem conhece. Então, quando a gente percebe pessoas tendo determinados comportamentos, em vez de julgar, o melhor é acolher. E isso acontece dentro das organizações. Pessoas, eu não gosto do fulano, eu não quero conversar com fulano, porque fulano é muito assim, fulano é muito... Então, por que a gente não pensa? Por que as pessoas não agem como elas agem? O que está por trás desse comportamento dela? O que eu posso ajudar? Então, eu já vi situações de pessoas pedirem demissão por conta da cadeira dela, tá do lado da outra cadeira, e a outra pessoa, ela não ter a comunicação, o poder de comunicação, de falar para outra pessoa de que a cadeira tá incomodando ela naquele momento. E que se ela pode chegar um pouquinho mais para lá, se tem como ajustar aquela mesa. Então a pessoa fica tanto ali no mundo dela que ela não se coloca no lugar do outro. E se fosse eu? E se fosse comigo? Tem um vídeo que, se vocês puderem assistir no YouTube, ele vai mostrar exatamente essa relação interna dentro das organizações. Como o comportamento tira muitas vezes a paciência das pessoas. É um vídeo, ele chama Mal Educado, Funcionário Mal Educado, é o nome do vídeo. Tá? Eles colocaram esse nome, eu não sei porquê, mas o que tá lá no vídeo são comportamentos, pessoas perdendo a cabeça por conta de coisas que eles podiam parar, pensar, avaliar e ter outros comportamentos. E eles não têm. Então, se vocês puderem buscar no YouTube, vejam que é muito interessante esse vídeo, tá? Guardar ressentimentos. Tem esse comportamento interno dentro das empresas, ele é muito chato. As pessoas emburram, porque você pediu uma atividade que tem a ver com a empresa, que tem a ver com algum resultado que precisa ser entregue, e a pessoa fica guardando mágoa. Sentimento emburradinho, né? Aquele tal emburradinho. Então, esse comportamento é muito ruim dentro das organizações. E se em algum momento, ali no 90 dias, né, que geralmente é o prazo de experiência, as empresas perceberem que você não consegue lidar com esses sentimentos, que você não consegue ter empatia pelo outro ou entender que alguma ordem que foi dada, ela é profissional e não levar isso para o lado pessoal, se você não consegue entender isso, isso pode comprometer você ser fixado dentro da empresa, você ser efetivado dentro da empresa. Então é muito importante você perceber o porquê que você está guardando esses ressentimentos. Por que você não consegue tirar isso
e avançar dentro da empresa. Então, muitos ordens que a gente dá no dia a dia não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o que a empresa precisa. Então, a gente tem que ter essa noção de que não é pessoal. Outro detalhe, ter medo de se expressar. Muitas vezes a gente pede a opinião de funcionários, acontece muito quando vai fazer o feedback, né? Ou fazer alguma pesquisa interna, alguma análise de indicadores, e a gente pede a pessoa para dar o feedback e ela não dá. E ela não fala, ela não consegue se expressar, porque ela acha que se ela abrir a boca, que se ela falar, ela vai ser demitida. Porque isso pode pesar contra ela. E aí não dá a oportunidade da empresa melhorar. E quando você não fala o que tá ruim, não tem como você melhorar. Se eu viro para você e falo que tá tudo bem, você vai continuar fazendo as coisas como se está tudo bem. Então, como é que eu vou saber aonde eu preciso melhorar para poder fazer diferente, para fazer melhor? Então, quando você não sabe se expressar, quando você tem esse medo de se expressar, mostra que você não está ainda desenvolvido de forma emocionalmente equilibrada com o seu QE, que é a inteligência emocional. Outra situação é culpar as outras pessoas pelos seus sentimentos. A pessoa me deixou com raiva. Eu falo, não, você ficou com raiva porque você quis. Ai, fulano me magoou. Você se magoou porque você deu importância para aquela situação. Muitas vezes, quando a gente tem raiva de alguém, a gente acredita que aquele sentimento, a pessoa vai mudar porque você tem aquele sentimento. A raiva, quando você sente raiva da outra pessoa, a pessoa nem sabe, ela nem sente. Você que está sendo consumido por esse mal e a outra pessoa que está trabalhando com você nem sabe que você está sentindo raiva, que está fazendo mal para você. Então, a gente não pode culpar o outro pelo nosso sentimento, qualquer tipo de sentimento. Se as pessoas gostam de mim, eu não tenho responsabilidade de muitas vezes contornar isso. Se elas não gostam, a mesma coisa. O sentimento é delas. Então, eu preciso entender que eu não sou responsável por esse sentimento. O que eu faço com isso? Eu organizo esses sentimentos. Outra situação é se sentir ofendido com facilidade, né? Isso acontece muito dentro dos espaços corporativos, quando as pessoas se ofendem por qualquer falta de bom dia que você dá. Existem comportamentos dentro das empresas que muitas pessoas não agem iguais. Tem gente que é aquela pessoa que entra na empresa toda feliz, toda animada, né? Dando bom dia para todo mundo, vai na mesa de cada um, fala com qualquer um, fala de um por um, né? Pergunta como que tá. E assim, isso para ela é muito interessante, é muito bom. E tem outras pessoas que são totalmente reservadas. Elas são reservadas, elas não têm esse comportamento de chegar, falar com um por um. Muitas vezes o bom dia dela é até interno, né? Ela fala aquele bom dia para dentro. Bom dia, né? E aí o outro olha e fala, lá, pessoa mal educada, nem falou comigo. Não suporto fulano. Então, você já parou para pensar que é a forma da pessoa lidar com isso? E aí você quer que a pessoa age do jeito que você gosta. Então, tem um ditado que a gente aprendeu a vida toda, que a gente precisa tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. E, na verdade, é exatamente o contrário. Trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Como as pessoas gostariam de ser tratadas? Como que ela quer? Ela não quer que eu chegue tão afoita, que eu seja muito evasiva. Para ela isso é uma invasão. Para mim eu estou sendo gentil, mas para ela é uma invasão. Então deixa eu ser da forma que ela gosta. Então, muitos desses comportamentos fazem que as pessoas ficam se sentindo atingidas como se fosse pessoal. E não é. Cada um tem uma forma de se portar. Então, a gente precisa entender os momentos de cada pessoa, de cada perfil profissional. Levar tudo pelo lado pessoal. Isso eu já falei várias vezes aqui nessa lista, mas esse é um comportamento dentro de casa, dentro das empresas, nas entrevistas. Nas entrevistas fica até ali uma discussão. Tem gente que começa a disputar com o outro, né? Como se a pessoa não estivesse dando importância para ela. Ai, fulano não falou comigo. Falou com aquela pessoa, então ela que vai ser chamada. Nem me deu, Paula, nem conversou comigo, não me deu atenção. Por que falou mais vezes com aquela pessoa e não falou comigo?
Gente, não é pessoal. Às vezes a gente, dentro dos ambientes, a gente tem mais afinidade com algumas pessoas do que tem com outras. Isso acontece também nas entrevistas de emprego, isso acontece também no nosso dia a dia. Então, é muito comum você ter mais. Isso ser, assim, muitas vezes até sem perceber, ser imperceptível. E a gente muitas vezes não sabe nem dizer o porquê. Mas é muito comum você ter mais afinidades com alguém do que com outra. E isso a gente não pode levar pro pessoal. A gente não pode ter aquela necessidade de ser tratada igual. Então, é tudo uma construção. Precisa entender o porquê que muitas vezes a pessoa trata o outro de uma forma e trata você de uma forma. Então, tem que aguardar. Às vezes não é de imediato. E não respeitar as opiniões diferentes. Isso é um dos maiores problemas dentro das empresas. Um dos maiores. Muitas vezes a questão do julgamento, ela cai. Hoje em dia, mais do que nunca. As opiniões, elas viraram verdades absolutas. Então, assim, o fato de eu gostar do amarelo não te permite gostar do azul. Você tem que gostar do amarelo porque eu gosto do amarelo. Você tá entendendo? Então, assim, não, isso que gostar de azul, você tá ficando louca. Você não pode gostar de azul. Eu preciso provar para você que a minha verdade, ela é maior que a sua. Então, quando a gente não respeita a opinião do outro, tudo bem. Você gostar do azul e eu gostar do amarelo. Quando isso fica fácil da gente entender, principalmente dentro das empresas, esses comportamentos, eles melhoram o nosso dia a dia e, inclusive, as relações. Por que eu estou falando isso para vocês, tudo isso para vocês? Diariamente, o que acontece mais dentro das organizações, eu falei lá no início, eu vou repetir, as pessoas, elas são demitidas por esses comportamentos. E eu vou falar mais. Muitas vezes, as pessoas pedem demissão das empresas por conta das outras pessoas. É muito difícil eu pedir demissão, ou você, se você for parar e pensar, da empresa por conta da empresa. Muitas vezes a gente até escuta, nossa, eu gosto tanto daquela empresa, mas eu não suporto o fulano. O comportamento do fulano não é legal. E aí a gente precisa se reconhecer, a gente precisa entender, tá? Eu não estou sendo inteligente de saber lidar com o outro, ou ele não tá sendo inteligente de melhorar. Ou o problema tá no outro. E aí é onde eu peço para você fazer a reflexão. Aonde é que você pode resolver? Quem é que você pode melhorar? Você. A gente não tem responsabilidade de melhorar o outro. A gente tem responsabilidade em se conhecer e se perceber e melhorar os nossos comportamentos. Para que a gente, inclusive, possa ser uma pessoa de mudanças dentro das empresas. E aí, falando em ser pessoas de mudanças dentro das empresas, eu vou entrar numa outra questão. Todos esses insights que eu trago, essas sugestões que eu trago, e eu acredito que vocês fazem muita pesquisa de como se comportar dentro das empresas, como ser o melhor funcionário dentro das empresas. A gente fica pensando nisso e acredita que, de fato, todas as empresas que a gente for trabalhar, a gente vai ter uma organização inteira ali, totalmente resolvida de forma a entender e a receber esse funcionário novo. E muitas vezes não tem. Então a gente precisa saber que nem sempre você vai encontrar uma organização também com esse equilíbrio emocional. Muitas vezes, algumas empresas não estão preparadas para receber um profissional que está tão à frente. E aí, cabe você também a escolher. Tá? Cabe você também a escolher aonde você quer estar. Eu estou fazendo uma recolocação profissional de uma pessoa e, graças a Deus, ela está recebendo muitos contatos para entrevista de emprego, tá? E teve uma empresa que ela foi fazer a entrevista que ela não quis, que ela falou, nem que eles me chamem, eu não quero aquela empresa. Meu Deus, que falta de preparo. A forma da pessoa falar comigo, os gestores da empresa fazendo a entrevista com ela e com comportamentos e atitudes ruins, que ela não estava se sentindo bem na entrevista. Então, muitas vezes, a empresa só tem valores, missão, visão na parede. Isso não está lá internalizado dentro da empresa, isso não é construído dentro da empresa. Então, você também, quando estiver procurando essas oportunidades, precisa entender
como vai fazer esse link? Será que essa empresa está preparada para me receber? Será que emocionalmente eu vou conseguir, mentalmente eu vou conseguir estar lá dentro? No caso dessa pessoa que eu estou ajudando, ela não quis a empresa. Ela falou, não vou. Eu não quero trabalhar lá. E olha que ela era uma cliente da empresa. Ela tinha uma visão externa e quando ela foi para dentro do processo seletivo, ela viu que não é nada daquilo que é vendido lá fora. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, inclusive, para saber se a empresa também está preparada em receber a gente. E mesmo assim, se você quiser correr o risco e aceitar as oportunidades, mesmo a empresa não estando preparada, você tem que ser o agente de mudança. O ideal é que você seja a pessoa que vai construir essa mentalidade das pessoas pensarem, das pessoas darem atenção para as emoções, prestar atenção nos comportamentos e se desenvolver. E aí, eu quero deixar alguns livros aqui como dica, tá? Um dos livros que para mim foi um divisor de águas em relação a ter esse equilíbrio, tá? E eu vou falar para vocês que eu tenho esse equilíbrio emocional, mas ele foi construído, tá? Ele não foi do dia para noite. Eu já passei por várias situações dentro de empresas que eu fui chamada justamente a desenvolver esse meu equilíbrio emocional. Eu já falei isso em alguma vez, não lembro agora. Eu comandava uma equipe e eu não tinha as pessoas do meu lado, porque eu tinha um comportamento onde eu não conseguia deixar as pessoas confortáveis perto de mim. Então, elas tinham um determinado medo pela minha forma de comando, né? E eu fui chamada pelos donos da empresa, pelos gestores, supervisores, eu não vou lembrar agora quem de fato foi me chamou, que falou que eu tinha que desenvolver isso. E foi aí que começou a minha transformação, a minha descoberta interna de saber quem eu era, quem eu sou, o que eu posso entregar para o mundo, né? Quais eram as minhas responsabilidades em me melhorar, em levar melhores ideias, né? Respeitar o próximo diante da vida das pessoas, entender que cada um tem uma limitação e poder, inclusive, ajudar a pessoa a desenvolver essa limitação. Então, valorizar esse autodesenvolvimento e esse conhecimento também é muito importante. Eu gastei muito dinheiro fazendo esses desenvolvimentos e gastaria de novo se fosse necessário, e eu ainda tenho muito que aprender. Então, se eu puder indicar para vocês, ao longo desses meus estudos aí, que já tem uns 15 anos, eu acho, né? Não lembro agora quando foi o primeiro curso que eu fiz de encontro de autoconhecimento, o livro mais importante que eu li foi Inteligência Emocional da Capa Azul, que é de Daniel Goleman. Ele tem quase 400 folhas, é um livro super difícil de ler, tá? Nas primeiras 100 páginas, ele é bem técnico, ele fala muito da mente, muito dos nossos, de fatores muito ligados ali, mas ele consegue mostrar pra gente que o que age na nossa cabeça muitas vezes é o nosso inconsciente, não o consciente. Então, é um livro que foi pra mim um divisor de água. Eu já li ele várias vezes, não só uma vez, tá? Porque cada vez que eu leio, ele me traz novas percepções. Então, é muito importante, eu recomendo. O outro livro que eu li, esse é um pouco mais fácil a leitura dele, tá? Que é O Poder de uma Boa Conversa, o escritor é Alexandre Henrique Barros, e esse livro, ele é muito mais fácil de compreensão, ele mostra o poder do diálogo, né? Inclusive da comunicação, que é um das principais das principais competências que a gente tem que ter agora para esse mundo novo. E o outro livro é Agilidade Emocional, de Susan David. Também é um livro muito bom para que a gente desenvolva essa questão emocional. E fica aí esse recado de hoje, tá? Para que vocês se deem a oportunidade de se perceber na hora das entrevistas, na hora de falar com o gestor para fazer o recrutamento, seleção, para ser chamado, para atender uma oportunidade, e também na hora de saber dizer não, porque entrar numa empresa só por conta do dinheiro, e se a empresa não está preparada para receber você como um todo,
isso lá na frente vai ser muito dolorido, muito difícil, muito triste de ser administrado. E aí é por isso que hoje as pessoas muitas vezes trabalham em profissões que elas não amam, que elas não gostam. E eu sei que o momento é difícil, que muitas vezes mas não tem emprego. Mas a gente pode procurar encontrar um emprego que faça mais sentido para nós e vai deixar a gente melhor, né? De forma emocional, mais equilibrada.